Olha. Então ela mistura, e tem rituais satânicos, por isso que tem essas... Também? Tem rituais satânicos. Ela tinha um quarto onde ela realizava esses rituais que envolviam a prática sexual. E era uma coisa assim, era uma dinâmica tão maluca que às vezes ela autorizava que o marido transasse com uma das filhas, que era um ritual de purificação que ela chamava, que quanto mais tu transar com ele, mais próximo do núcleo familiar tu ficaria, que também eram tudo promessas que nunca se concretizaram. E ela transava também com os caras. Tipo, e tudo com consentimento. Não era nada escondido, não era nada, era tudo consentimento. Para ele transar, para o marido dela transar com uma menina, ela tinha que consentir e vice-versa. E esse ritual satânico era pra quê? Aí a gente tem que ir aquilo que a gente conversou, para trás. A família da Flor de Lis, a mãe e a avó, e um tio que é irmão da mãe dela, esse tio ele tinha um terreiro de candomblé no município do interior do Rio, e ele praticava rituais satânicos dentro desse terreiro, que é uma coisa assim, tipo, ele nem seguia os preceitos do candomblé, ele era tão louco que ele misturava tudo, sabe? Não dá nem pra dizer, ele se intitula, por exemplo, eu não digo que ele era pai de santo, ele se intitulava pai de santo. Entendi. Por quê? Porque ele era uma coisa tão louca que aí ele atendia como pai de santo em determinados dias da semana. Em um dia da semana, que geralmente era sexta-feira, ele fazia um ritual satânico, tipo, inclusive com sacrifício de animais. Tudo isso testemunhado e ajudado pela mãe da Flor de Lis. Aí, isso na década de 60, tá? Na quarta-feira, aliás, bateu um pastor lá da igreja da Assembleia de Deus, que nessa época as igrejas evangélicas elas ainda não estavam bem estruturadas no Brasil. Por exemplo, elas já tinham membros, mas não tinham templo, principalmente nos lugares distantes. Aí bateu um pastor na casa desse tio da Flor de Lis, onde a mãe já morava com ele, e disse: eu quero fazer um culto toda quarta-feira aqui, nesse teu terreiro aqui. Ele falou: tá bom, vem fazer. Não, ele não disse que queria fazer o culto, ele disse que queria congregar naquele espaço, quero trazer os fiéis para cá. Ele disse: traz, mas quem vai fazer o culto sou eu. Ou seja, o cara que de segunda, terça e quinta era segunda, terça e quinta era pai de santo, na sexta fazia ritual satânico e na quarta ele atendia como pastor da igreja evangélica. Tem uma antropóloga especializada em religião que ela é assim fodástica, mulher. Agora me fugiu até o nome porque ela não é muito conhecida, mas ela está agora em Portugal, inclusive tem tese de doutorado em religião. Ela me explicou que a maioria dos templos religiosos evangélicos que surgiram no Rio de Janeiro, no interior e nos morros, nos lugares no passado eram terreiros desses atendimentos. Mas ela vê uma relação? Sim, é que na verdade, apesar do candomblé ter uma matriz africana e a religião tem um momento ali que eles se cruzam, que eles pregam de maneira meio parecida. Por exemplo, o culto estou falando especificamente desse personagem. Sim. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo é assim. É porque esse é um caldeirão tão louco que primeiro que ele não é referência para nada, tá? Tanto que acaba no que deu aqui nessa seita diabólica de pais transando com filhos adotivos. Mas ela explica que o que está por trás ali é o culto ao diabo. Por quê? Porque, olha, eu fui em muitos cultos da Assembleia de Deus e depois eu fui até nos cultos da Deus e Amor e da Universal para dar uma comparada, porque eu não sou evangélico, né? E a religião é um assunto muito complexo. Eu comecei a ir nesses cultos e me chamou muita atenção a quantidade de vezes que eles falam a palavra diabo. Num culto lá da Universal, eu fui em 2 cultos da Flor de Lis, quando ela estava ali com aquela tornozeleira eletrônica. Aí eu ficava, não, mas eu tenho que saber, eles falam mais o nome de Deus ou diabo? Aí eu ficava marcando aqui, fazia os pauzinhos aqui. No culto da Flor de Lis, ela chegou a falar 70 vezes mais o nome do diabo do que o nome de Deus.
E ela explica que a cultuação, mesmo que indireta ao diabo, porque quando tu tá ali falando, tu tá martelando que o diabo existe. Que esse culto é o que faz, nessas igrejas evangélicas, tu te aproximar mais de Deus. Pelo medo? Cara, tem uma explicação, inclusive, que ela me disse que é até dramatúrgica. Por exemplo, ela diz assim, olha, o Batman não seria o Batman se não tivesse o Coringa. Claro, ele tem que ter o oposto dele para ele se afirmar, né? Sim, aí agora tu vê que nessa analogia o Coringa ficou tão importante quanto ao Batman que ele chegou a ter um filme só sobre ele. Então é isso, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, de pensamento, que surge esse culto ao diabo, que também no livro é meramente simbólico. Primeiro que eu nem acredito que o diabo exista, não da forma como eles colocam ali, mas eu achei interessante até nisso mesmo, para tu colocar como o antagonista ali, sabe, da história.